Bom dia aos nossos amigos. É muito bom estar aqui com vocês de volta para darmos continuidade ao nosso estudo. No estudo passado nós estudamos sobre o dragão branco. Lembram-se? Como ele ataca e como ele faz para se aproximar de nós e fazer-nos acreditar que Deus é o causador dos nossos problemas, mas nós vimos que isso não é verdade. Hoje nós vamos estudar sobre a vingança do príncipe. Antes de nós estudarmos, eu gostaria de convidar você que, por favor, busque sua Bíblia, se você ainda não está com sua Bíblia aí. Vamos estudar juntos, tá bom? Abra então sua Bíblia em Apocalipse 12, do verso 7 ao verso 9, nós vamos ler agora, tá bom? Apocalipse 12, do verso 7 ao verso 9. Vamos ler juntos. E deu-se uma guerra no céu. Miguel e os anjos, sob a sua responsabilidade, lutaram contra o dragão e contra o seu exército de anjos. O dragão perdeu a batalha e foi expulso do céu. Ele é a antiga serpente, conhecida sob o nome de Diabo ou Satanás, aquele que engana o mundo inteiro, e foi assim lançado para a terra, mais os seus demônios. Vamos recordar a história. Jesus, no céu, o príncipe do céu, numa conversa íntima com o Pai, decidem criar o homem. Logo que essa decisão foi tomada, Jesus se dirigiu aos anjos e comunicou a eles o plano da criação. Coisa mais linda! Jesus estava contente, emocionado o que ia acontecer. E exatamente naquele momento, exatamente nesse momento, o inimigo, que ainda então não era um inimigo, Lúcifer, sente ciúmes de que Jesus foi escolhido para conversar com Deus, mas na verdade Jesus é Deus. E como Lúcifer pôde ter ciúmes, ele sendo um anjo, pôde ter ciúmes de Jesus, conversar com Deus e planejarem juntos o plano da criação? O fato é que Lúcifer gostaria de estar incluído vamos dizer assim, nessa cúpula do céu. Lúcifer gostaria de estar ali com eles. E ele não foi convidado. Então o mal começou. Tudo começou com isso. E no coração dele começou a produzir esse sentimento de desgosto. E isso ele começou a transmitir para todos lá no céu. Esse foi o nosso primeiro estudo. Mas então, essa maldade dentro dele começou a se espalhar, ele começou a espalhar essa mesma maldade por todos ali no céu. E aí aconteceu isso que nós acabamos de ler. Então, guerra houve no céu. E essa guerra foi uma coisa terrível, porque foi a primeira vez em todo o universo que o universo pôde ver e sentir o que era ir contra o amor de Deus. Deus criou uma lei, a lei do amor. E contra essa lei é negar o amor, é não querer o amor de Deus. Foi exatamente isso que Lúcifer convenceu os anjos que isso não era bom para eles e que ele ia dar um reino digno e bom para eles. Então, aconteceu isso que nós lemos. Houve guerra no céu e Lúcifer, que agora se transformou no inimigo de Deus, ou seja, Satanás, foi expulso do céu com os seus anjos. Agora, vamos mentalizar essa imagem. Nós não sabemos como foi essa guerra, mas nós sabemos que de um lado estavam todos os anjos de Lúcifer. Do outro lado, todos os anjos que decidiram seguir a Jesus e continuar com ele. Então, exatamente nesse momento, quando guerra houve no céu e Jesus prevaleceu, Jesus e seus anjos venceram a guerra, o inimigo foi expulso, Satanás colocou no seu coração: eu vou destruir Jesus, eu vou acabar com ele.
ele não consegue agora subir no céu e aí acabar com Jesus, ele não tem poder para isso. Então, o que ele pensou em fazer? Eu vou destruir Jesus quando ele vier para a terra. Porque logo depois disso, nós estudamos que veio a criação, Adão e Eva caíram em pecado, então passaram para o terreno do inimigo e eles próprios escolheram estar do lado do inimigo. Uma vez que eles decidiram isso, todos nós que nascemos de Adão e Eva, a raça humana, somos automaticamente pecadores. Então, quando eles acabaram de pecar lá no Éden, Jardim do Éden, aconteceu algo muito interessante. Deus veio e conversou com Adão e Eva e conversou com a serpente também. Isso foi no Jardim do Éden. Quando Deus desceu e conversou com eles, esse relato nós temos em Gênesis 3, verso 15. Por favor, abra sua Bíblia, está exatamente ao oposto de Apocalipse. É o primeiro livro da Bíblia, Gênesis, então abra lá sua Bíblia em Gênesis capítulo 3. Enquanto você está abrindo, eu vou comentar uma coisinha com vocês. Gênesis capítulo 3, verso 15. Por favor, vá abrindo sua Bíblia lá. Quando Deus desceu e começou a conversar com Adão e Eva, ele fez uma promessa para eles. Essa promessa foi algo assim decisivo, não só para eles, mas para nós também. E é essa promessa que nós vamos estudar hoje. O começo de como se cumpriu essa promessa. Já abriu sua Bíblia lá? Então vamos ler juntos. Gênesis 3, capítulo 3, verso 15. A minha Bíblia é a versão O Livro, então ela vem o verso 14 e 15 juntos. Eu vou ler o verso 14 e 15, tá? O Senhor Deus dirigiu-se, pois, à serpente e disse à serpente: Este é o teu castigo. De entre todos os animais será o único amaldiçoado. Terás de rastejar no pó da terra e comê-lo toda a tua vida. De agora em diante, tu e a mulher serão inimigos, assim como os descendentes de ambos. O descendente da mulher, ou a semente da mulher, como nós temos no original, esmagará a tua cabeça. Deus estava falando para a cobra. E você lhe ferirás o calcanhar da semente da mulher. Jesus acabou de sair da última ceia e veio andando, dirigiu-se com seus discípulos para o jardim do Getsêmani. Os discípulos ficaram dormindo num cantinho, estavam sentindo bem, gostoso, estava tudo em paz entre eles. E Jesus pegou os seus discípulos, os 3 discípulos queridos, chamou os seus colegas, seus amigos, e foram só com os 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, e caminharam um pouquinho mais para frente. E ele foi pedir uma coisa interessante para eles. Por favor, fiquem aqui e orem por mim. Esse pedido foi algo interessante porque, na verdade, nada assustava Jesus. Jesus já tinha enfrentado com eles uma tempestade dentro de um barco. E isso não trazia medo para Jesus. Jesus já tinha enfrentado pessoas endemoniadas que vinham para atacar e para destruir eles. E isso não causava medo nem espanto para Jesus. Jesus tinha acalmado o vento, Jesus acalmava as pessoas, Jesus multiplicava comida para as pessoas, Jesus curava as pessoas, Jesus ressuscitou os mortos. Nem a morte assustava Jesus. Nada assustava o Mestre. Eles estavam acostumados a ver todos os tipos de problemas dos seres humanos sendo resolvidos por Jesus. Que coisa linda! Mas exatamente nesse momento aconteceu algo estranho. Jesus preocupado. Não era uma coisa comum. Ver Jesus preocupado era algo estranho para eles. E Jesus estava abatido e preocupado. E eles não conseguiram entender, na verdade, o porquê disso, a razão. Por que Jesus estava preocupado. Mas eles sentiram isso.
Mas mesmo assim, se deitaram, provavelmente encostaram-se numa árvore, numa oliveira ali do jardim. Jesus caminhou um pouquinho mais para frente e eles estavam com tanto sono que não aguentaram mais e caíram dormindo. Jesus foi um pouquinho mais e começou a suar sangue. Você consegue imaginar o que é isso? Suar sangue. Você já viu alguém suar sangue? A pessoa tem que estar num estado tão grande de preocupação que as suas veias começam a arrebentar. Tamanha preocupação. Você já teve alguém, algum parente seu, algum querido seu que faleceu? Seu pai, sua mãe, algum filho, parente próximo seu que faleceu. Não existe dor igual, não é verdade? É uma coisa que machuca a gente por dentro, fere. Mas eu nunca vi e nunca ouvi contar de alguém que, vendo um querido seu morto, começou a suar sangue. Já ouvi contar de pessoas que até desmaiaram, mas nunca alguém com tanta preocupação e com tanto problema, alguém com dor de cabeça, começar a suar sangue. Então aí você pode imaginar o tamanho da preocupação que Jesus estava nesse momento, que as veias do seu corpo começaram a se dilacerar e arrebentar, e ele começou a suar sangue de preocupação. Você sabe por quê? Porque exatamente ali, no jardim do Getsêmani, mais uma vez, Jesus olhava olho no olho da cobra. A primeira vez que isso aconteceu, Jesus estava no terreno dele, no céu. E lá no céu, quando ele olhou no olho de Lúcifer, Lúcifer ainda não tinha a maldade de agora. Ele ainda era um anjo puro e bom e o mal estava começando a florescer no seu coração. Jesus olhou no olho dele, lá no céu, e com muito amor lutou contra ele para convencê-lo. Mas Lúcifer não quis ouvi-lo e foi expulso do céu. Agora Jesus vem e enfrenta Lúcifer aqui no terreno dele, na terra. Antes disso, nós acabamos de ver que a cobra foi e derrotou Adão e Eva. Agora, vamos entender isso. Onde Adão e Eva estavam quando eles perderam a batalha para a cobra? Num jardim, não é verdade? No jardim do Éden. De uma forma miraculosa, Jesus volta para o mesmo local de batalha. Uma vez é como se o filho mais novo tivesse perdido uma luta. O filho mais velho agora vem, volta para o mesmo lugar onde o irmão mais novo perdeu a batalha. Ele volta para o mesmo local. Num jardim, o homem perdeu a batalha contra a cobra. Num jardim, Jesus volta agora para enfrentar a cobra, para olhar no olho da cobra e para vencer mais uma vez. Uma vez Jesus já tinha esmagado a cobra lá no céu. Agora, pela segunda vez, ele volta e encara a cobra face a face. Agora aqui no lugar da cobra. E quando Jesus olhou no olho de Satanás, isso de uma forma espiritual, porque na verdade Jesus estava ali sofrendo, mas aquele sofrimento, e quando, eu não sei se você viu aquele filme Paixão de Cristo, de Mel Gibson, mas exatamente aquilo que aconteceu no que tange a o inimigo está próximo, está perto ali. Na verdade, fisicamente, Jesus não estava olhando para Satanás, mas toda aquela amargura, aquele sofrimento, esse suar sangue, é exatamente porque Jesus estava olhando com o olho da mente, estava olhando na cobra. E ali naquele local, naquele jardim,
Jesus suou sangue. Você sabe por quê? Por que esse sofrimento todo? Porque o inimigo tentava colocar na mente de Jesus que tudo o que ele estava fazendo seria em vão, que nem você nem eu íamos reconhecer isso, que ele estava morrendo, estava sofrendo por motivo vão. Isso não ia adiantar nada. Hoje em dia, quando Jesus olha e vê uma pessoa que não reconhece isso, você pode imaginar como ele se sente. Você que vai e faz o seu máximo e se esforça e luta e chega a suar sangue por uma pessoa e depois você vê esse filho te rejeitando, indo contra você, te magoando, não aceitando o seu sacrifício, você acha que isso é fácil? Alguns dias atrás, aqui no estado de Indiana, nos Estados Unidos, passou um tornado e derrubou muitas casas, destruiu muitos lares e muita desgraça aconteceu, poucos dias atrás. Uma das histórias aconteceu numa família em que a mãe estava sozinha com seus 2 filhos em casa, uma casa grande até de tijolos, de 3 andares essa casa. E quando eles começaram a ver aquela notícia do tornado vindo, essa mãe correu para a parte mais baixa de sua casa, para o primeiro andar. Ela correu, abraçou seus 2 filhos, amarrou os 2 filhos com um cobertor e amarrou o pé de cada um deles no seu pé e abraçou seus 2 filhos e ficou esperando aquele tornado. E aquele tornado é aquele redemoinho de vento que veio derrubando tudo, e é uma força incrível que ele vem passando e tudo que entra no seu raio de alcance é jogado a uma distância muito grande, 30, 40 metros de distância. E aquele redemoinho de vento veio vindo em direção à casa deles. E quando ele estava chegando perto da casa, ela estava com um telefone e ela ficou enviando mensagens de texto para o seu esposo, que não estava lá, informando ele do que estava acontecendo. E esse esposo, a última mensagem que ele recebeu, o último texto que ele recebeu de sua esposa dizia assim: a casa está balançando inteira. Depois disso ele não recebeu mais nenhuma mensagem. Esse homem ficou desesperado e correu para sua casa imediatamente. Quando ele chegou lá, logo que o tornado passou por aquela casa balançou com uma tal força, de uma tal forma, que a casa inteira caiu. Completamente. Desmoronou, desmontou em cima daqueles 3. E quando o teto caiu, uma das vigas esmagaram parte de ambas as pernas dessa mãe. Abraçando seus filhos no chão, essa viga esmagou parte de sua coxa esquerda e um pouco para baixo do joelho da perna direita. E ela ficou presa lá, os vizinhos vieram, a ajudaram a resgatar aquela família, correram para o hospital e aqueles 2 meninos não sofreram nenhum arranhão. Mas aquela mãe teve que sofrer amputação das 2 pernas. E para o resto da vida essa mãe vai olhar na falta de parte das 2 pernas que deram a vida para os seus 2 filhos. Agora você consegue imaginar esses 2 filhos daqui 5 ou 10 anos para frente virarem para sua mãe e a tratarem com desprezo e não respeitarem e não a tratarem com amor, com carinho, e olharem para a perna dela, que é uma marca
da salvação deles, olharem para isso e nem isso tocar no coração deles. Exatamente por esse motivo Jesus fala que as marcas, as cicatrizes dos pregos, ele tem poder para curar, obviamente, mas ele não quer curar essas marcas, ele quer continuar para toda a vida com essas cicatrizes, para que nós possamos olhar pelo resto de nossas vidas nos céus eternamente para essas cicatrizes e nunca nos esquecermos de tudo que ele fez por nós. Exatamente isso o inimigo estava tentando colocar na mente e no coração de Jesus. Isso vai ser em vão. Hoje é a sua hora de decidir se esse sacrifício de Jesus realmente tem valor para você ou se você vai desprezar tudo isso que ele fez por você. Hoje é o seu momento de escolher, de virar e falar para ele pessoalmente qual é a sua decisão.